E aqui temos plantinhas, espécies brasileiras do Ui Alexandre. Sempre bom fazer unboxing, ainda mais de nativas, diferentonas, que é a pegada básica do Ui Alexandre. Olá, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Um dos grandes estímulos, pelo menos para mim, pelo menos para alguns de nós aqui, plantoides, é saber que as plantas brasileiras, ou melhor, o país, o Brasil, é um local, um berço aí com muitas variedades, muitas espécies, muitas subespécies e muitas espécies ainda não descritas que dão corpo, dão forma para o nosso rolê das plantas. A gente aqui no Brasil tem muita coisa mesmo, e entra ano, sai ano, a gente vê novidades aí. E se no universo das Araceae já tem tanta coisa, imagina em cima de outras famílias e gêneros. Um dos papéis dos jardineiros urbanos, do Fly Channel, é levar essa informação, esse conteúdo não só para nós, mas para a galera do mundo inteiro que cultua o cultivo indoor, a Urban Jungle, tem lá sua coleção de espécies, de plantas, hábitos aí seculares, quase que milenares. E o interessante é saber que existem lojas aqui no Brasil que começam a se especializar. O Ui Alexandre, futuramente Ui Plants, o Instagram atual é Ui Alexandre, certo? Ele é um carinha que tem como diferencial a busca, a procura, a pesquisa aí de espécies diferentonas, distintas, que povoam aqui o nosso país, o Brasil. Vou apresentar hoje para vocês, no episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly, 3 desses caras, 3 recebidos que ele gentilmente me enviou para a gente conhecer. Fiz recentemente um EP sobre Araceae do Brasil, e a gente pode dizer que este vídeo é uma continuação deste conteúdo, e teremos aí extensões, continuidade nesse assunto que é praticamente infinito. O foco principal aqui é destacar, trazer para vocês aqui morfologias, estéticas, espécies que nos apresentam formas variadas, formas distintas, diferentonas, tá legal? Vamos começar então. Primeiro indivíduo, ainda na bolsinha de esfagno, como 100% ou praticamente 100% dos lojistas atuam, né? Quem comercializa a planta, quem trabalha com trocas aí, por algum motivo está enviando planta por logística, tende a condicionar as famosas bolsinhas de esfagno. Primeiro carinha aqui, ele é inicialmente endêmico do Espírito Santo. Quem a descreveu essa espécie foi a Graziella Maciel Barroso, ó que legal, famosa Graziella que a gente já comentou algumas vezes aqui no Fly Channel.
uma botânica importante, uma pesquisadora importante, de grande reputação e mentora de praticamente todos os grandes pesquisadores da área no Brasil atualmente, certo? Anthurium xanthophyloides, ele também tem no Rio. A gente vai acabar descobrindo, embora oficialmente em publicação é tido como uma espécie do Espírito Santo, ele também ocorre no Rio de Janeiro. Eu tenho um indivíduo desse que resetou aqui em casa, restartou, né? Ele está no terrário aquário com folhinhas bem plântula, bem de plântula assim. Então praticamente reconhecível. Esse indivíduo aqui ele já está mais estruturado, certo? A gente vai notar aqui que a folha dela é cartácea. No meu indivíduo aqui eu vejo um aspecto fosco. Pecíolo é em D. Olha que interessante, pecíolo é em D, como a gente tem de alguns Anthurium aí. O xanthophyloides é tido como uma das raridades brasileiras, assim como o radicans, entre outras espécies aí mais específicas, certo? Segundo Carinha, ele está um pouco desidratado ainda porque eu mantive nas bolsinhas de esfagno. A tendência é ele assentar assim que eu condicioná-lo. Neste episódio a gente vai ter mão na terra também e a gente vai trabalhar em cima desses três caras no super substrato de serrapilheira, certo? Esse cara aqui a gente utiliza um termo AFF, que é a abreviação de affinis, affinis de afinidade. Então, oficialmente, profissionalmente, os pesquisadores utilizam o termo AFF na descrição quando o indivíduo é um SP, mas ele tem muitas características parecidas com determinada espécie. Então, este indivíduo é um SP, ou seja, não é descrito, e a priori, nas primeiras pesquisas, avaliações, como nectários extraflorais aparentes no pecíolo, formato da folha, certo? Distanciamento entre nós, textura, cor, é cartáceo, é coriáceo, é papiráceo. A folha nova, quando está desenvolvendo, ela tem presença de antocianina? Não tem. Tem catáfilo? Não tem. Ó, esse cara não tem catáfilo aparentemente. Aparentemente, não sei, a gente tem que esperar essa gema nova se desenvolver. O pecíolo, além dos nectários extraflorais aparentes nesse caso, como que ele é? Redondo, tem estrias longitudinais, não tem, é rugoso, não é rugoso. Tudo indica então, a partir de conversa com o próprio Alexandre, do We Alexandre, que futuramente será We Plants, me refiro ao nome do Instagram. Esse cara aqui é um Philodendron Aph longilobatum. Ele não tem nada a ver com, sei lá, Rutianum, Nadrusianum. Segundo estudos que ele realizou, ele é um Aph longilobatum, certo? Quem é o longilobatum? Vou deixar a fotinho aqui para vocês verem também, só para vocês terem de referência, certo? Em outras palavras, ele tem características, enquanto SP, que lembram o próprio longilobatum. Então a gente utiliza o termo AFF. Bem legal também. E hoje teremos mão na terra com este indivíduo. E por fim, a gente tem aqui um Philodendron SP. As folhas juvenis são bem diferentes em relação ao que a gente vai ver mais adulto. Tá aqui a foto, o próprio Alexandre me passou. É um carinha então que vai sofrer um evidente efeito da morfogênese. Isso é uma característica também muito comum entre as Araceae. Morfogênese nada mais é do que o processo, o movimento de transformação das formas a partir do desenvolvimento da espécie. Esse carinha é juvenil e à medida que ele for se desenvolvendo vai ficando com esta carinha aqui. Lembra um pouco quem? Lâminas foliares estreitas,
embora não tenha lobos tão evidentes assim, lembra, né, um pouco cagado, certo? Este meu indivíduo nessa fase ainda não mostra nectários extraflorais visíveis, talvez ele adquira isso, assim como eu tenho algumas espécies que acontecem depois de umas folhas um pouco mais adultas, você começa a ver presença de nectários extraflorais visíveis. Não é este caso, os entre nós são relativamente curtos e tudo indica que continua assim. Bem interessante esse carinha, e essa espécie SP ainda sem descrição ocorre no sul da Bahia. Legal? Então esse é um pequeno universo de 2 gêneros, Philodendron e Anthurium, 3 espécies que eu trago hoje para vocês no canal. Vamos então trabalhar com o replante, vamos ver como que o Ale do Alexandre, futuramente o i.plants, condicionou aqui os carinhas, como estão as raízes. Bora lá então. Então estamos aqui com o substrato da Urutau, serrapilheira. Gosto de fazer esse preparo junto com vocês aqui sempre, misturando os insumos. Eu tenho complemento aqui de turfa de esfagno de algum outro vaso, certo? Então o substrato está um pouquinho mais escurinho. Suplementei também com carvão, mais carvão. Vamos começar então com este SP, que, como eu mostrei para vocês, vai ficar parecido com aquele lá. Acontece às vezes de umas plantas virem com mais raízes, outras com menos, e assim por diante. Nem sempre vem super enraizado, né? Pessoal ainda que tá criando coragem para comprar online planta, tem um número bastante grande de pessoas que tem certo receio. Tá na hora de superar esses receios, hein? Porque dá certo. Tá bem úmido, bem molhadinho, legal. Isso é bacana. Tá com pouca raiz, na verdade, ó, gente. Certo? Tem raízes com capilaridades, beleza. Mas é um volume pequeno. Dá para já plantar direto no substrato? Deu uma esfriada em São Paulo, né? Então, talvez condicionar na água seja mais recomendado, tá? Mas eu já vou plantar direto no substrato. Tava com uma parte seca, antiga, ó, velha, tirei, tava aqui assim, ó, parte do caule, normal. Importante, ó, parte vital da planta é essa, onde tem raiz com capilaridade, não tem nenhum tipo de comprometimento, certo? Então, voltando, é recomendado lavar essas raízes, lavar bem na água corrente e deixar na água para enraizar mais um pouco. Mas eu já vou plantar direto no substrato, tá? Temos aqui uma parte de caule estruturada com relativo tamanho para a planta se desenvolver. São muitos nós, né? Tem muito nozinho. Então tem muita chance dessa planta crescer a partir de algum lugar aqui. É apical, uma muda apical, ou seja, ponteira. Então bora lá. Primeira plantinha já condicionada. Bora pro Xanthophyloides agora.
Colecionadores gostam dessa espécie aqui. Gente mais das antigas, galera mais jovem, mais nova no rolê. É uma das queridas aí. E é brasileira, né? Isso que é interessante também. Ressaltar sempre. Um carinha aqui a gente tem em Terras Brasílias. Caramba, o caule é bem parrudo, hein? Esse bicho. Pra vocês terem uma ideia de tamanho que fica o tronco de um Anthurium. Tronco não, mas é quase um tronco. Tamanho que fica o caule de um Anthurium, como esse. Para cultivo in situ, não in situ, in situ, é muito legal os colecionadores terem uma espécie dessa. Pouquinha raiz, hein? Aqui, aqui, aqui. E olha o tarugo do tronco. Caule, aliás. Eu acho que é o caule mais espesso, mais grosso que eu já vi de um Anthurium. O meu indivíduo veio de uma brotação lateral, ó. Como esse caule é muito avantajado, essas folhas ainda são juvenis, mas a chance da planta se desenvolver rapidamente e liberar folhas adultas equivalentes a um caule dessa espessura é mais rápido, ou seja, eu vou ter um indivíduo adultão já com uma certa velocidade, tá? As raízes estão bem sutis, mas produtivas, ativas, capazes de captar os nutrientes. A gente nota aqui esse estado mais coriáceo, cartáceo, é espesso, então não é dos Anthuriums tão sensíveis assim. Eu vou colocar também direto no substrato. Para economizar mistura, eu vou pegar um pouco mais de casca, galho e tronco de árvore, só que tamanho G, para forrar o fundo, certo? E aqui temos o Philodendron afilongilobatum. A princípio é isso, a priori é isso. Pesquisadores aí que de repente vão assistir o canal, este episódio, a partir das características e da visualização dessa espécie aqui, podem ter outras opiniões, isso é normal, enquanto SP está passível de debates, e mesmo depois que deixa de ser SP também. Tem um pecíolo solto aqui, vou tirar já de uma vez, certo? Temos bastante raiz, no caso aqui. Eu vou suplementar também ao fundo com os pedregulhos de madeira, mais por questão de economia de substrato. Esse vaso já não está tão grande assim para esse indivíduo, mas ainda tem espaço aqui para as raízes espalharem. Mais um indivíduo que para a questão, para a ideia, né, para a cultura, para o conceito in situ, que é o cultivo fora do hábitat, a partir de coleções botânicas, seja de produtores, nós mesmos colecionadores, entusiastas, é muito interessante, né? Em algum momento, todos esses carinhas e mais podem servir positivamente, produtivamente, pode somar aí com o universo de pesquisa, de recolocação de espécie, enfim. A planta estando viva, o indivíduo estando vivo, esse processo é orgânico, é natural, já acontece com outras espécies, outras famílias, como orquídeas, por exemplo. Então, num rolê orgânico aí, sempre dá-se um jeito e sempre tem gente contribuindo aí para restabelecer algo que de repente deixou de ser.